Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom, Deus abençoe, em nome de Jesus, glória a Deus, shalom, Você ora, glória a por favor. Deus. Hã? Você ora, por favor. Amém, então vamos orar. Pai, este é o dia que o Senhor fez, nos alegraremos, celebraremos, ó Deus, e chamamos essa realidade de alegria, Senhor, de celebração diante de Ti, Pai. E queremos ter a alegria da salvação, sim, Senhor, aquela que vamos para o céu, mas também queremos ter a alegria daqueles que vencem o dia a dia, vence o dia mal, Senhor, porque Tu tens deixado recursos eternos do Teu reino para nós, então queremos acessar esses recursos, ó Pai, e Sim, assim mostrarmos diante de Ti um coração grato, um coração que verdadeiramente confia em Ti. Então, Senhor, vem, visita cada um daqueles que assistirem, ó Deus, com uma expansão da Tua palavra revelada e que ela se torne realidade espiritual em cada uma de nossas vidas. Guarda as nossas famílias, Mateus, Letícia, e a família de cada um daqueles que estão neste lugar, papai, dando-nos prosperidade que do céu procede. amém. Em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém. Amém. Você mesmo. Então, ontem, conforme nós estávamos falando, aí enveredamos aquele caminho, né? E aí deixamos aqui um pouco aquilo que estava no estudo escrito, não é? Então, vamos voltar. O que é um calendário? O calendário é um registro de tempo que tem por finalidade marcar a economia, ele vai trazendo uma certa organização para a nossa economia, o dia de pagar, o dia de cobrar, o dia de como nos movimentaremos dentro da economia, não é? E também será o dia de nós marcarmos a celebração, as celebrações ao nosso Deus, certo? Nós temos uma cultura, como nós falamos, sim, amém. Como nós falamos, nós temos a cultura do céu para aprendermos, né? Não é a cultura da terra, a cultura do céu. Já falamos aqui que cada país tem a sua própria cultura, não é? E alguns são bem conhecidos, como o calendário chinês, japonês, o calendário maia, outros calendários aí são conhecidos. O nosso é o calendário do céu. E agora nós precisamos ter entendimento como o Senhor quer que nós andemos nele. Aqui temos um calendário quase que universal, que é o calendário gregoriano. E o que esse calendário gregoriano oferece para nós dentro das festas que ele fala para nós celebrarmos? Dia dos Pais, Dia das Mães, Ano Novo, Natal, não é Páscoa. O que é que eles têm para nos oferecer nesse calendário? E como nós verdadeiramente devemos nos mover? É isso que interessa. Precisamos tomar posição através de um conhecimento revelado do que o Pai deixou para nós a respeito das suas marcações de tempo. Porque, como falamos, o tempo do Senhor é eterno, o tempo do adversário ele é marcado pelo tempo cronológico, então nós temos os segundos, as horas, os dias, a semana, os meses, os anos, e aí vão sendo ciclos de tempo. E aí, porque temos ciclos de tempo, ele também organiza para que tenhamos ciclos em que a nossa alma pode ficar cativa nos seus diversos portais de aprisionamento. Amém? Então, é mais ou menos um resumo do que falamos ontem. Agora, nós vamos falar que o calendário, sei que o senhor falou com o pastor Alexandre, aí se ele quiser comentar sobre isso, o calendário que te rege é o calendário que é o Deus que você serve. Aliás, foi o apóstolo Gregório, Éder Gregório, que falou sobre isso, e aí o pastor Alexandre achou bom a gente colocar aqui. O calendário acaba por ser um princípio do reino para ser obedecido. Então, se você está na cultura japonesa e lá um dia ele tem o dia do imperador, é um princípio para você obedecer. Então, naquele dia, você vai celebrar o teu imperador como Deus. Agora, no nosso calendário hebraico, tem algum dia que a gente vai celebrar algum homem como Deus? Não é? No calendário do Senhor, no calendário de Deus, tem algum dia? Então, nós precisamos alinhar a cultura do céu à cultura que estamos vivendo aqui na Terra. E como o pastor Alexandre tem falado, talvez isso cause um pouco de espanto, um pouco de as pessoas ficarem constrangidas, mas nada que a sabedoria de Deus não nos guarde. Precisaremos ser sábios, precisaremos ser sóbrios, vigilantes, não é? Para aplicar as realidades de Deus na nossa vida. Aí depois, se nós não rompermos com esse culto misto, então estaremos obedecendo à lei daquele calendário. E se temos uma obediência, ontem falamos, que aquele que nós nos manifestamos para obediência, nós nos tornamos escravos dele. Então,
Precisamos entender que com a nossa boca falamos, eu sigo ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu pego agora, no dia 21 de abril, eu vou me manifestar na Páscoa Santa. Só que no dia... Que dia que foi a Páscoa esse ano? A Páscoa foi dia 31 de março. Só que dia 31 de março, eu na minha casa fiz uma mesa à deusa Ostera, no coelhinho de chocolate, no ovinho de chocolate e todas as manifestações que essa festa traz, que depois nós vamos estudar sobre isso. Então, amados, são coisas que nós vamos precisar manifestar na nossa vida. Então, na boca, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Páscoa de Deus, na qual ele passou sangue nos umbrais e o anjo da morte não pôde entrar naquelas casas e matar. Então, isso é o que estamos confessando com a nossa boca. Só que na nossa mesa, no nosso dia a dia, ou no dia da Páscoa, nós temos Ostera assentado ali, comendo conosco. E nós temos já entendido que o comer junto, com uma intencionalidade também no coração, traz aliança. Então, é por isso que Deus está falando, vamos terminar com esse culto misto? Vamos colocar um fim a isso? Você pode iniciar de maneira sábia, de maneira inteligente na presença do nosso Deus. Amém? Para que nós, ao invés de afastarmos as pessoas, venhamos a trazer as pessoas para o nosso lado. Não é fácil, nós temos problemas, por exemplo, quando nos posicionamos a respeito de Natal e Ano Novo, não fomos muito bem entendidos, mas estamos orando ao Senhor para que o entendimento, graças a Deus, não houve ruptura na família, mas sabemos que houve comentário. Então, nós precisamos pedir para Deus que haja sabedoria para que nós não percamos as pessoas ao nosso redor, mas, de acordo com a sabedoria de Deus, vamos chamando para a nossa cultura e assim vamos mudando todo o ambiente que nos cerca. Por exemplo, quando eu estava com o apóstolo Éder Gregório, logo no começo, todo mundo sabe, pastor Alexandre, não estava. E eu me lembro que 2 Páscoas eu celebrei lá no quarto, onde era o quarto do meu filho Mateus, eu celebrei sozinha. Pus lá os 4 copos, as 4 taças de vinho, e depois nós vamos explicar o que representa, a erva amarga, a salmoura, a minha sobrecoxa de frango, certo? E fiz tudo isso lá, só que fiz sozinha, amém? Então, na última Páscoa, estava o meu esposo de terno, eu com uma roupa muito linda, e nós celebramos juntamente com o nosso apóstolo. Amém? Por quê? A E cultura... essa Páscoa nós vamos celebrar na igreja, vamos transmitir Oh. e vamos fazer tudo junto, em nome de Jesus. Então, é disso que Deus está falando. Nós não precisamos fazer as coisas apressadamente. Use a sabedoria de Deus. Posicione-se. E Deus vai ser responsável por você. Amém? Quando eu vejo essa parte do calendário que o apóstolo explicou, então o que que eu entendo? Logicamente, o adversário, ele sabe desse calendário, ele sabe da potência das festas, ele sabe da potência daquilo que Deus deixou reservado para o povo dele, e dentro disso, ele arquiteta um projeto, um plano, e ele traz, então, um calendário ao contrário, que parece muito com aquilo que acontece, porque, na verdade, fala que está fazendo a Páscoa. Ele não tirou isso, ele não remove, ele não fala assim, não, não celebre a Páscoa, esqueça esse negócio do nascimento de Jesus, não faça, não, ele não faz nada disso. Ele vem, ele encapa e ele embala tudo muito bem, bonito isso, e ele fala, faça a Páscoa, relembre, só que misturado. Faça o nascimento de Jesus, ele nasceu, celebre, misturado. Então ele quer que nós façamos o quê? Que nós deixemos de celebrar uma coisa pura da parte de Deus e celebremos essa coisa misturada que parece que nós estamos fazendo isso para o Senhor, mas na verdade estamos fazendo para o adversário. E para mim, se torna algo que não tem resgate. Esse foi o meu grande problema. O ano passado, quando eu mandei um áudio para o apóstolo, falei, apóstolo, me explica a diferença de festa junina, Halloween e mais uma festa que eu perguntei para ele, do Natal e do Ano Novo, por exemplo. Ele falou assim, para mim não tem diferença nenhuma. Aí eu travei. Falei, bom, então se não tem diferença nenhuma, eu não posso me envolver com isso. Porque o Halloween, é escancarado, eu não quero me envolver com isso, misericórdia. A festa junina, eu também não vou. Mas aí você vai no Natal, você vai no Ano Novo, você vai no Dia das Mães, você vai na Páscoa, você vai no Dia dos Pais, porque a embalagem foi muito bem feita. A estrutura foi muito bem montada para nos pegar dentro de um calendário diabólico para anular o calendário de Deus.
para anular aquilo que realmente vai fazer a diferença. Então a gente entra nisso e você fala assim, pastor, mas o que eu vou fazer? Eu tenho filho, eu tenho neto, eles veem o ovo de Páscoa, ele vê, eu não sei o que você vai fazer. Você vai orar e vai pedir sabedoria para o Senhor para que ele possa se movimentar a teu favor. É Deus que vai fazer isso. Não tem como a gente. Agora tem uma cultura estabelecida de anos e anos e anos, monte-se presépio, árvore de Natal, troca presente, faz um monte de coisa, só que nós entendemos agora o quê? Estávamos expostos a uma cultura do inferno. Ai, misericórdia, falar que o Natal é uma cultura do inferno. O Natal, do jeito que é celebrado, do jeito que a gente faz, é uma cultura do inferno. É um calendário projetado no inferno, acabou. E aí a gente encara isso do jeito que a gente achar melhor, mas na verdade, se não é uma festa do céu, se não é algo estipulado por Deus, só tem outra fonte. Não temos outra coisa. Então é algo que o diabo preparou, ele fez todo aquele cenário e nós estamos aí nos movendo nisso. E aí a gente fica, não, mas eu vou lá, eu oro, eu abençoo, eu faço, eu aconteço. Então vai da sua fé. O apóstolo mesmo, ele falou para mim, falou assim, ó, como que eu me movo? Se eu estiver num ambiente, eu não vou ser o chatão do lugar. Então, por exemplo, se eu estiver na casa da minha mãe, eu não vou pegar lá dia 23 de dezembro, pegar o meu carro e meus filhos e minha esposa ir para um hotel e voltar dia 26 para casa dela. Eu fico lá, eles festejam, a gente come, eu oro, abençoo e fico lá. Se eu estiver na minha casa, na minha cultura, aonde eu possa decidir, a gente não faz nada. É um dia como outro qualquer. Não nos envolvemos com isso. Meus filhos estão ensinados a isso, minha esposa, está todo mundo alinhado, minha igreja. Só que fora desse ambiente, eu me movo assim. Beleza. Só que essa foi a fé dele. Eu não consegui entrar nesse nível. Então, já no ano passado, quando o meu filho me chamou para ir na casa da avó dele, da avó da Letícia, eu já não consegui ir. Eu falei, filho, não vai dar para o pai. Retrasado. O ano retrasado, é. Eu falei, pai, o filho não vai dar para o pai. E eu não fui. E aí ele levou alguns choques, porque aí eu falei para ele, falei, ó, Dia dos Pais, esquece, não me dá presente, não me cumprimenta, esse dia para nós não vale mais. Ele entrou em desespero. Entendeu? Então, assim, são coisas que você vai ter que colocar. E o Mateus tem 30 anos. E é crente. E é crente mesmo. Pegada. Pegada. Mas e tá difícil dele digerir isso. Tá difícil dele entender isso. Então, eu respeito você que tem neta, neto, pequena, criança, que não é crente, marido que não é crente. Então, fica uma movimentação, que é só Deus para encaixar. Mas o que você vai ter que, pelo menos dentro de você, você vai ter que ter uma certeza absoluta que você está fora dessa regência. E você então vai começar a influenciar o ambiente com aquilo que você tem de realidade espiritual. Você vai trazer o ambiente do céu. Você vai trazer o calendário de Deus. Você vai estar executando juízo sobre isso. Pastor, na minha casa é inviável. Eu tenho que fazer o Dia das Mães, porque senão meu marido, senão minha mãe, senão meu pai, vai virar. Beleza, você vai fazer. Só que esteja bem preparada para estar combatendo aquilo, para você estar rechaçando essas consagrações, todos esses envolvimentos, porque você vai ser a lúcida do negócio. Então você vai receber abraço, vai receber beijo, presente do Dia das Mães, teu marido vai querer falar, você é a melhor mãe do mundo. É tanta hipocrisia nisso daí. Na minha casa, o que acontecia? Um monte de pingaiada, que geralmente lá para março, abril, estava todo mundo brigado. Se demorasse chegar março, abril, aí ficava março, abril, maio, junho, até dezembro, sem um olhar na cara do outro. Os tios, primos, os irmãos, toda aquela bagunça. Aí, dia 24 de dezembro, a magia do Natal vinha e todos íamos para casa da minha avó. Aí, no meia-noite, vamos cumprimentar. Ai, me perdoa, fiquei um ano sem conversar com você. Aí chorava, tudo bêbado. Aí chorava, abraçava, cumprimentava. Aí conversava dia 25, dia 26. Aí vinha o ano novo de novo. Ai, meu Deus. Aí passava janeiro, fevereiro, no máximo março, estava todo mundo brigado de novo. Aí vai mais 9 meses para chegar o Natal e beber tudo de novo, entendeu? Então, tudo uma coisa infernal, uma coisa mentirosa.
E às vezes, Dia das Mães, mesma coisa. O filho desonra a mãe a vida inteira, o ano inteiro. Aí chega lá naquele dia, dá um abraço, beijo, eu te amo. Mentira! Não tem isso daí. Então, assim, a cultura da minha casa era uma cultura interessante. Meu pai e minha mãe falavam assim, ó, não tem Dia dos Pais, Dia das Mães. Dia dos Pais, Dia das Mães é todo dia. Eles falavam isso no entendimento deles, sei lá de onde que vinha. Mas o meu pai falava assim, não adianta você me dar um presente nesse dia e o resto você me tratar de qualquer jeito. Então, todo dia é meu dia. E todo dia é dia da sua mãe. Respeita, tem educação, trata bem. Todo dia é dia. E legal o ensinamento deles. Hoje eu entendo que realmente eles estavam já com entendimento diferenciado. Então, o fato, assim, para a gente entender basicamente, Satanás quer substituir o calendário de Deus com um calendário corrompido para nos amaldiçoar. E Deus tem um calendário estabelecido para nos abençoar. Aí nós vamos ter que tomar a decisão em qual nós vamos nos movimentar, Sim. em qual nós vamos obedecer, em qual nós vamos nos encaixar. E aí, a partir disso, nós vamos escolher a partir desse posicionamento que nós vamos tomar. Amém. Então, amados, só para nós termos um pouco de entendimento daquilo que a irmã Dirce colocou. Ela colocou assim, que a cultura é uma quantidade de cultos que nós apresentamos, não é? Então, veja lá. Então, se nós estamos apresentando para formar uma cultura, estabelece-se culto. Agora, veja o que Deus colocou em Gênesis capítulo 2, versículo... Deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho. Guardar. Gênesis 2:15. Fala assim, ó. O Senhor o pôs no jardim do Éden para o cultivar e guardar. A palavra cultivar, ela vem do hebraico chamado awad, o al-bad, ou numa outra tradução, abad. Então, trabalhar, fazer trabalho, trabalhar para o outro, servir por outro por meio de trabalho, servir como súditos, servir a Deus, servir como serviço levítico. Ou seja, se você vai fazer um cultivo, se você vai trazer algo da sua produção, o que vai acontecer com você? Você vai fazer um culto. Por isso que nós ensinamos aqui na nossa igreja, e às vezes ensinamos que quando nos ajuntamos para fazer um culto de quinta-feira ou culto de domingo, nós ajuntamos não para um culto em si, nós nos ajuntamos para celebração, porque cultuar é a minha produção diária. Então, como eu vou produzir diariamente? O que eu vou cultuar diariamente nos dias que nós temos aí para viver nesse calendário gregoriano? Qual é a produção das obras da minha mão? Observe que essa plantação é feita de acordo com aquilo que eu vejo, porque é um sacerdócio. Então, se a minha produção eu estou cultuando de acordo com aquilo que eu vejo, que é a linha profética daqueles que são filhos de Deus, nós temos a unção de profetas. Então, o que eu estou vendo nas regiões espirituais quando Deus fala de Páscoa? Eu não vejo a deusa Ostera assentada à nossa mesa com os seus ovinhos de Páscoa, mas eu vejo o Cordeiro Santo de Deus sendo crucificado. É isso que eu preciso para a terra. Então, isso será o meu verdadeiro culto. Então, a celebração, sim, pastora Joselma, é na igreja. Por quê? Porque será um ajuntamento de adoradores que cultuaram a Deus durante a sua semana. É por isso que chegamos à igreja tantas e tantas vezes, está tudo muito frio, muito distante daquilo que é a realidade espiritual, que gostaríamos que houvesse naquele ambiente de celebração. Por quê? Porque em casa nós somos pessoas que não cultuamos ao Senhor, ou seja, não temos uma cultura que produza algo, não cultivamos aquela terra, aquele solo sagrado que fomos colocados, né? Fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho amado. E nesse lugar, nesse reino, nós vamos produzir de acordo com aquilo que nós vemos o céu produzindo. Só que nós pegamos o calendário hebraico e produzimos aqui, o calendário gregoriano, e produzimos aquilo que o calendário gregoriano fala, e que nós achamos que vai acontecer conosco. Então, estamos fazendo aliança, estamos fazendo celebrações, estamos adorando aqueles que, na verdade, Deus não são. Amém? Então, aqui, amados, só para termos mais um entendimento, Daniel 7:25, aqui se levantaram algumas pessoas com autoridade e diz assim, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, o que nós vimos? Nós pegarmos ali Gregório mudando como que é? Eu não lembro certinho qual que era. Ele não era papa, ele era um rei, né, na época.
imperador, alguma coisa assim. Ele vai e se estabelece ali uma movimentação para mudar o calendário. Então, a primeira coisa que ele faz é tirar a celebração do Shabat e colocá-la no sábado, que seria o descanso eterno. Ele coloca o dia do Senhor como no domingo. Então, nós precisamos entender, ali ele começa a mudar e arrancar aquilo que eram os princípios hebraicos, não judaicos, da igreja. Ele começa a colocar os princípios ali de Roma. É por isso que quando nós falamos isso, obrigada, o imperador Constantino, junto com esse povo aí, fez um calendário diferente. Eles mudaram as leis, mudaram aquilo que o Senhor estava, obrigada, irmã Raquel, mudaram aquilo que o Senhor tinha estabelecido como algo que era para ser eterno. O Senhor fala, guardará no meu sábado, isso é estatuto eterno. Agora, veja bem, o adversário vem com a sua astúcia e já muda um dia. Depois ele muda o dia da Páscoa. E assim ele vai mudando, aqui como está falando, ele vai mudar os tempos. Então, por que ele quer mudar os tempos? Porque ele está a serviço de duas deidades malignas, chamadas Cronos e Kairos. O mundo jaz no maligno. Então, nós precisamos tirar essa ingenuidade de igreja evangélica, achando que o mundo pode nos dar alguma coisa. O mundo não tem nada para nos dar. Então, se Deus está trazendo o propósito eterno dele, daquilo que vemos no céu, nós executarmos na terra, nós podemos começar de maneira muito consciente a nossa parte de buscarmos ao Senhor, para que os tempos sejam devolvidos àquele que é eterno. Para que os tempos que nós vivemos na nossa vida e que foram nos marcando a alma, que foram nos traumatizando e fazendo com que a nossa família, o nosso povo, vivesse ciclos de repetições, comece agora a entrar nos ciclos de bênçãos do Senhor. Então, essa é a proposta. Por isso estamos aqui falando de tempos, de estações, para aprendermos aquilo que o céu deixou a nosso favor, para governarmos de acordo com aquilo que o céu deixou. Amém? Em nome de Jesus. Aí nós vamos entender assim, ó, que ele não vai se apresentar de chifre e tridente. Ele vem muito bem disfarçado. Então ele pega o sábado e ele não fala assim, não, não tenha mais descanso. Ele passa para o domingo. Tenha descanso, mas fora do dia que Deus estabeleceu. Ele pega, que nem a gente falou da Páscoa, faça, mas faça fora da regência do céu, porque não vai ter nenhum tipo de serventia, de bênção, só de maldição. Então ele não se apresenta como nas nossas vidas mesmo a gente fala, né? Ah, o diabo não vai vir de chifre e tridente, ele vai vir bonito, ele vai aparecer como uma coisa maravilhosa. Só que depois, lá no final da história, a gente vai entender o qual era quem tinha chegado de verdade. Então nós precisamos entender que ele vai, de uma forma muito velada, camuflada, ele vai se movimentar para estabelecer aquilo que ele tem que estabelecer, mas de uma forma que a gente não vai assustar. Fala assim, ah, mas tem o descanso. Tá lá, ele mandou, é para descansar, mas que dia que Deus estabeleceu isso? Então ele vai quebrando os princípios de Deus e vai estabelecendo os dele. E a gente não percebe, porque é sutil. Porque é algo que vem realmente sorrateiramente, jeitosamente, como nós falamos no culto domingo, para começar a colocar uma estrutura dentro daquilo. Então, é bem a palavra do jeitosamente mesmo. Lava o copo, lava a mão. Ah, tá tudo, é uma estrutura bem feita, bem montada. Só que lá dentro está tudo corrompido, que é onde nós vamos ser pegos, na verdade, para destruição. Amém. Então, amado, dentro daquilo que o pastor Alexandre falou, a palavra de Deus diz assim: há caminhos que parecem direitos, parecem bons, mas o final dele é para a morte. Amém? Então, mas entendemos que Deus estabeleceu princípios espirituais através de um caminho profético organizado. E esse caminho seria justamente através das festas. Amado, veja bem, se uma festa, aqui como o pastor Alexandre falou, se estamos dentro do calendário gregoriano e sofremos as consequências daquilo que nos expomos, ou seja, as consequências das festas pagãs. Então, se nós sofremos essas consequências espiritualmente falando, e muitas vezes no físico, então as consequências de estarmos encaixados nas festas eternas do Senhor também vai trazer consequências para nós. Nós precisamos entender isso.
Depois, amados, se pegarmos todo o sincretismo religioso, se nós pegarmos Antônio, João e Pedro, nós vamos ver, amados, o que traz para nossas vidas dentro daquilo que são as atmosferas do sincretismo religioso, que nós vamos ver. Então, que tipo de demônio é liberado contra nós? Que tipo de magia é liberada contra nós? O que estamos envolvendo? Envolvemos nossa casa, a nossa finança, envolvemos a distribuição, às vezes, de doces, de comidas, e fazemos tudo isso de maneira muito natural, porque é uma festa apenas, e temos música, e temos todo um ambiente para isso. Então, isso se chama adoração, porque você está se entregando em tempo, em dinheiro, em emoção, em passar para o seu filho. Amados, passamos uma cultura a outra cultura, fazendo festas. Então, o que nós vamos passar hoje, esse ano? O que eu vou passar? Então, qual a lembrança, qual a memória que o meu filho tem de nós como família no dia da Páscoa, antigamente? O chocolate, certo? O ovinho de chocolate. No dia das crianças, o que ele lembra do dia das crianças? Do presente que ganhou. No Natal, a mesma coisa. Então, são criadas memórias. Por exemplo, eu tenho sobrinhos que até hoje se lembram de um Natal que nós fizemos com peça de teatro, não é? O filho do meu irmão, ele foi o Jesus, na manjedoura lá, que eu preparei tudo, não é? Como o pastor Alexandre fala, eu sempre muito festeira. E aí, qual é a lembrança dos meus sobrinhos até hoje? Ai, aquele Natal, não é? Por quê? Porque são marcas que nós passamos de pai para filhos. A cultura oral transmitida, ela tem muita força. E as festas servem para isso, porque aí você recheia de coisas legais, como a comida, como o presente, como a bebida, a música, a alegria. Sim, aqui fazem caça de ovos. Então, o que vai ficar na memória, por exemplo, de umas sobrinhas agora em segundo grau que eu tenho, no dia que o pai dela se fez de coelhinho e depois começou, tipo, eu não lembro certinho como foi a celebração, mas ele andou na casa incentivando-as, como um coelhinho, a procurar o lugar onde ele tinha deixado os ovinhos, ficar na cabecinha delas. E vai ser legal, ô mãe, lembra que legal que foi feito aquela Páscoa, tal, vamos fazer de novo? Então, por exemplo, no meu nariz, amado, há o cheiro do pinheiro que eu construía na minha casa, não é? No Natal. Então a gente fazia presépio, eu gostava de fazer presépio. Cada dia eu tinha um elemento novo no meu presépio, um espelhinho para ser o riachinho, as ovelhinhas, o pastorzinho, que tem aí nas lojas para comprar. E ali aquele cheiro de pó de serra invadia a minha casa por dias. E o cheiro do pinheiro invadia a minha casa por dias. E ali tinha uma memória que estava sendo feita. Havia algo que estava sendo feito nas regiões espirituais. Então, será que nós achamos que tudo isso passa desapercebido do adversário? Será que nós achamos, não tem problema, está tudo bem? Não, não está tudo bem. O adversário está pegando essa celebração. E aí nós entregamos-nos à magia do Natal. Então, nós não formos pegar o mês no qual é celebrado o Natal, vai ser exatamente o mês onde Deus vai ter uma das tribos, eu não me lembro qual tribo que é, mas é uma das tribos, talvez seja Benjamim, que é a tribo da paternidade, certo? Que é a tribo onde Deus se manifesta como pai, ali na pessoa de Jacó, se manifestando ali como aquele que dá destino para o filho. E ali, no Natal, nós vamos ter o falso pai, o falso Papai Noel, que vem e quer passar na chaminé. E aí teve até gente que brincou, gordinho daquele jeito, como que ele ia passar pela chaminé? Não é? Então, aí nós vamos vendo o que é que há uma cultura por trás da celebração do Natal. É o maior dia do ano, dia 25 de dezembro, é o maior dia do ano. E se formos pegar o fundamento desse dia, é um dia no qual é comemorado o deus Ra, que é o deus do sol, o deus egípcio do sol. Então, há toda uma cultura por trás de cada um dos dias. Se você pegar, eu comecei aqui a fazer os registros, não, nem está aqui no computador, que eu não tirei o print ainda, porque vai ser para a próxima aula. Se nós pegarmos cada um dos dias dessas celebrações, nós vamos ver que tem um deus atrás, uma deusa por trás, como é na Páscoa, a deusa Ostera. Então, amados, nós precisamos entender que estamos nos limpando para a vinda do Cordeiro. E se a ciência se multiplicou para o império das trevas, a ciência, o conhecimento precisa se multiplicar para a igreja, porque senão a igreja vai ficar para trás. É por isso que Deus está trazendo tanta revelação a respeito da própria libertação e santificação que devemos ter diante dele. Porque antigamente, quem poderia falar tanto dessas coisas de uma maneira mais aberta, como hoje está sendo colocado? Quem poderia se levantar e falar, olha, o Natal, da forma que é comemorado, não é de acordo com a palavra de Deus.
Quem poderia se levantar e dizer crente tem demônio? Mas o Senhor está aumentando o conhecimento da igreja porque é pertinente para esse momento, é necessário para esse momento. Porque nós precisamos sair dessas alianças profanas, malignas, porque Deus vai buscar uma noiva vestida de obras de linho fino, que são o próprio Cristo, sobre a nossa pele. Então, amados, nós precisamos entrar num lugar mais profundo daquilo que Deus tem para nós e sairmos das alianças profanas, malignas, místicas, mistas e sairmos verdadeiramente todo culto misto, em nome de Jesus. Estava pensando aqui agora o que acontece. Olha a estratégia do diabo. O que ele faz? Ele traz essas datas, ele traz esse tipo de comemoração, essas memórias visuais, olfativas, tudo que a pastora falou, que realmente a gente tem, porque era um ajuntamento interessante. Apesar de pingaiada, apesar das brigas, apesar de tudo, ver na nossa casa um monte de tio, um monte de tia, aquele monte de primo, a gente criança, todo mundo correndo, brincando, depois eu mesmo mais jovenzinho. É interessante. É um negócio, é um ambiente que, na verdade, eu creio que é um ambiente de Deus, é aquilo que ele quer, essa comunhão, só que dentro de uma atmosfera espiritual diferente. Mas as memórias que a gente tem disso são memórias interessantes. Mas aí o que acontece? O que para mim é um ponto chave que o diabo trabalha? Ele faz as festas, ele instituiu aí o Natal, o Dia das Mães, o Ano Novo, a Páscoa, tudo isso. Só que em nenhuma delas você vê mexer no homem por dentro. É tudo exterior. Festeja, brinca, bebe, come, mas toca a sua vida desse jeito. Não tem transformação. Não tem visitação de nada. Tá bom assim. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, só que de repente veio o dilúvio. É a mesma manifestação. É a mesma coisa. Ele quer trazer uma movimentação de encantamento onde está tudo bem. Pode fazer sua festa, pode tocar sua vida, pode fazer tudo do jeito que você está fazendo. Olha que fartura, olha quanta coisa para comer, olha quanto presente, olha como vocês estão alegres, olha quanta felicidade. Hã? Satisfazer a alma. Tá tudo bem. Só que não mexe. Agora, Deus não. As festas instituídas por Deus, ele vai mexer por dentro. Ele quer instituir algo que você constrói por dentro, que você vence por dentro, que você assume realidade espiritual, que você morre, que você muda, que você realmente se encaixa, e aí você celebra. E aí você faz a sua festa. Então Deus ele vai querer sempre trabalhar na gente por dentro, para trazer mudanças e comportamentos de acordo com aquilo que é a palavra de Deus. E o diabo ele quer fazer justamente o contrário. Faça uma festa por fora e fica aí. Como eu via meu avô fazendo várias e várias Sexta-feira Santa, que ficava a quaresma inteira sem comer carne segunda, quarta e sexta. Depois, na sexta, tinha um bacalhau maravilhoso que a minha avó fazia, a gente comia. E depois ele pegava a chavinha do carro dele depois do almoço, dava um tchauzinho disfarçado para os netos e para os filhos e ia se encontrar com a amante na Sexta-feira Santa, porque ele já cumpriu todo o ritual. Já está tudo bem, já está tudo tranquilo. Nós já comemos o bacalhau, já ficamos 40 dias sem comer carne, já fizemos tudo, agora eu vou adulterar. Porque não tem transformação interna, não tem nada. E todo mundo sabia o que ele ia fazer. Até ele falava que ele mexia com o negócio de vaca de leite, tudo ele falava para minha avó: "Ah, vou ver como tá as vacas". E ele todo alinhado, tudo brilhando. Ela olhava ele de cima e embaixo e falava: "Aham, vai ver a vaca mesmo". E aí ele ia ver a vaca e voltava. E a gente já depois de um pouco maior, eu falava para ele assim: "Nossa, avô, quando o senhor foi lá, hein? Limpinho, o senhor voltou, nem o sapato, não tem uma terrinha, não tem nada". Lá é tudo muito organizado quando o vô foi ver as vacas. Você entendeu? Mas estava tudo bem, porque não tem mudança e não tem pesar. Aquilo lá fluía naturalmente, era o mundo dele. Então é exatamente isso para mim que o diabo veio instituir. Celebra por fora, faça uma grande festa, comam e bebam à vontade e prostitui, adultera, rouba, sonega, mente, tá tudo bem. E aí Deus vem e fala assim, ó, a minha festa verdadeira, ela vai mexer em você por dentro. Aí você vai ter motivo para celebrar. Amém? Mas nós pegarmos todo o calendário do Senhor das suas festas, nós vamos ver como o Senhor mexe
Porque essa que dura uns 50 dias. Você vai se preparando para ela, né? Você vai fazendo a contagem do ombro e ali você vai se expondo a Deus para que as mudanças da luz do Senhor venham dentro de você. Para que depois, nesse 50º dia, você possa fazer o seu Pentecostes, que vai ser exatamente a manifestação da palavra viva no nosso meio. E aí nós pensamos que Deus, ele quer que a gente faça aquelas coisas, como o pastor Alexandre falou, tudo exterior. Então você faz uma fogueira, você pode até passar nessa fogueira cheia de brasas e fazer pactos ali com demônios, que não vão permitir que seus pés queimem. Você faz ali o seu estouro de fogos, você vê um tipo de uma luz falsa, o brilho de luzes falsas, mentirosas. Você come as comidas, a pipoca, o quentão, o milho verde, o bolo de milho, todas essas coisas, né? O amendoim, a paçoca, você come. Só que, na verdade, nada está acontecendo por dentro. Você envolve a sua finança ali, porque você vai ter que gastar com roupa, com chapeuzinho para a caipirinha, com danças ali, se entregando a São Pedro, São Antônio, São João. Você vai fazer todas essas festas. E você vai se alegrar com aquilo, porque tem um som, tem uma música, tem um ritmo. Está todo mundo lá, vamos fazer o casamento da fulana. E aquela gritaria, agora vai para lá, vem para cá. Pensa, a gente eu mesma participei de muitas, não é? Então, só que na verdade está morto para Deus, totalmente morto. E nós achamos que Deus não vai levar isso em conta. E também que o diabo não vai levar isso em conta. Está nos registros dele, está nos escritos de dívida dele, que ele vai apresentar diante do Senhor e vai falar, ó, quer prosperar na finança, mas financiou minha festa lá atrás. Então. Olha, quer levantar altar para ti, de adoração a ti, mas era meu sacerdócio lá no Império das Trevas. E nós achamos assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. E está tudo bem. Isso é mentira evangélica, às vezes, religiosa. Não vai funcionar. Deus está nos chamando para, de todo o coração, entrarmos num lugar onde verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus vem trazer como denúncia para nós, nós aceitemos, aliás, e tenhamos pesar no nosso coração. Uma coisa que acontecia muito quando eu confrontava, às vezes, uma certa pessoa, aí eu falava para ele, para essa pessoa, você não tem pesar. Sou eu, tá falando de mim mesmo. Pode falar que sou eu. Ele, ele não tem pesar. Eu falava para ele, a sua Você palavra não tem arrependimento, você não tem pesar, você só fala. Esse perdão seu mentiroso. é mentiroso. Era mentiroso. Era mentiroso. Ainda bem que era, graças a Deus. Então precisamos ter isso, porque não vai ter peso diante de Deus, porque não vimos o pecado à maneira de Deus. A palavra de Deus, eu falei isso em alguns lugares, a palavra de Deus, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala, se confessarmos os nossos pecados. A palavra confessar, ela vem do grego homologeu, que quer dizer confessar a mesma coisa, ter a mesma ideia, ter a mesma visão, ter o mesmo entendimento. Então, como vamos nos arrepender para a confissão se não vemos o pecado à maneira de Deus? É por isso que eu falava para ele, não tem pesar, não tem arrependimento, porque ele não estava vendo a atitude dele à maneira de Deus. Ele estava vendo a atitude dele como algo justificável, algo bom, algo plausível, algo que ele poderia continuar fazendo sem nenhum problema. Então, quando ele falava me perdoa, era mentira, porque ele não estava vendo com aquilo que os olhos de Deus denunciavam de verdade. Então, nós precisamos começar a entender que Deus ele tem a sua própria maneira de ver o pecado. E enquanto não olharmos o pecado à maneira de Deus, não conseguiremos o arrependimento. Porque quem traz o arrependimento é o Espírito Santo de Deus, através da revelação do que é o pecado. Então, amados, às vezes nós falamos, eu quero sair disso, quero sair daquilo. Pega o Romanos capítulo 2 e leia, lá está escrito. Você se esquece que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. É o Espírito de Deus que te leva ao arrependimento. Você se esquece disso e aí você fica julgando o servo alheio. Então, o Senhor lhe traz o princípio, porque é o Espírito de Deus, por quê? Porque é Ele que nos revela o Filho. É Ele que nos revela a verdade de todas as coisas, inclusive as verdades do pecado, os desdobramentos do pecado, a profundidade do nosso pecado. Se é só um pecado, se é uma transgressão, se é uma iniquidade. Então, nós precisamos estar com o nosso coração alinhado com aquilo que Deus quer que nós vivamos, em nome de Jesus. Amém? Tem um exemplo bem claro que dá para você ver na sua vida, como tudo isso é real. A parte de interna e externa. Pode prestar atenção que em tudo que você venceu e avançou foi quando você permitiu
que você fosse mexida ou mexido por dentro. Isso é básico. É só você prestar atenção na sua vida. Tudo que você avançou, tudo que você mudou de verdade foi quando Deus conseguiu acessar você por dentro. Enquanto você ficou naquela coisa externa, no ovinho da Páscoa, né? Naquela festa, aquele ajuntamento, e tá tudo bem, não tem mudança. Mas quando você deixa Deus te tocar por dentro, quando você reconhece, fala assim, não, isso aqui tá podre, Senhor, tira. Por mais que doa, por mais que seja vexatório, humilhante, difícil, complicado, tira. E aí você começa a ver o avanço. Não tem jeito, Deus só vai trabalhar na nossa vida por dentro. Então, por que que minha esposa falava que não tinha pesar? Porque parecia que eu estava me deixando tratar, ou que eu queria alguma mudança, mas era tudo exterior. Lá dentro, na verdade, eu gostava do meu pecado. Lá dentro, na verdade, eu queria ser daquele jeito. Lá dentro, na verdade, lá tá bom, deixa pra lá, é exagero, é muita coisa, eu não quero, eu não vou, eu não posso. Não é tudo isso que Deus está requerendo. E aí os argumentos não faltam. Cada um vai ter o teu argumento, a tua estrutura, a tua limitação. Cada um de nós, o diabo vai pegar de um jeito. E argumentos não nos faltam, porque a gente tem uma infinidade de justificativas para não querer isso ou aquilo. Ah, porque se eu parar com isso, se eu fizer aquilo, se eu... Você conversa com empresários, por exemplo, ele tem uma lista infindável de justificativas. Ah, porque o imposto no Brasil é muito caro. E logo que eu me converti, que eu comecei a ver negócio de imposto, eu falei, meu Deus, aí eu fui conversar com o meu pastor. Falei, pastor, o imposto no Brasil é injusto, é muito caro. Sabe a resposta dele para mim? Falei, irmão, Deus não fez uma Bíblia para o Japão, uma para os Estados Unidos e uma para o Brasil. Deus fez a Bíblia. E ele manda dar a César o que é de César. Então, injusto ou justo, paga o imposto e Deus vai te honrar. Foi o que eu ouvi dele. E é o que eu creio. Então, mas o comerciante, o empresário, ele tem o quê? Ele tem um espírito de avareza e que ele não quer pagar o imposto. A verdade é essa. Se a gente for olhar e sentar e a pessoa for sincera, ela não quer pagar o imposto. Ela não quer pagar aquele tributo. Ela não quer pagar um salário melhor para o funcionário, porque ela está debaixo de um espírito de avareza que ela quer para ela. Então, às vezes, a gente observa certas movimentações de empresários que você fica vendo, aí o cara fala assim, não, não tem condições. Se eu aumentar R$ 200 para cada funcionário, eu quebro. Só passa um mês, o cara compra um carro zero. Passa mais um mês, comprei mais uma casa, comprei mais um terreno, comprei mais isso, ampliei a empresa. Mais R$ 200 para cada funcionário, que vai dar 15 funcionários, mais 3.000 por mês, vai quebrar ele. Mas comprar mais uma casa, não quebrou. Trocar o carro da esposa, não quebrou. Viajar, não quebrou. Comprar um celular de 15 mil, não quebra. Nada disso quebra, porque é o que ele quer fazer, é o que ele se alimenta. Mas pagar imposto, Deus me livre, vai me quebrar. Só que ele está ganhando dinheiro e ele está roubando duas vezes. Porque, na verdade, nós cobramos um imposto do cliente para repassar para o governo. Nós estamos roubando o cliente, porque se pelo menos a gente falasse assim, se fosse verdade o que a gente fala, a gente falaria assim, ó, o imposto no Brasil é injusto. Eu não vou pagar 8, 9, 10% de alíquota. Eu vou pagar 2%. Aí você vai ser a pessoa que vai estabelecer a alíquota. Beleza. 2% é o justo? É o justo. Então, cobra 2% do seu cliente e repassa 2% para o governo. Mas por que que você cobra 10% do cliente, que é a alíquota que o governo cobra de você, e você repassa para o governo 2,8? Porque você é miserável e avarento. Aí você rouba o cliente e sonega e rouba o governo. E você cobra 10 do cliente e repassa 2 para o governo e fica com 8 no seu bolso. Entendeu? Então nós temos que entender que se a gente não nos deixar tratar por dentro, nada vai acontecer. Então fica aí um bom sinal para você dar uma refletida depois da aula, mais tarde, amanhã, no Shabat. Fala assim, Senhor, me mostra o que o Senhor já mexeu por dentro que realmente... Aí ele vai te mostrando. Isso vai te incentivar a deixar Deus mexer você por dentro. Porque se você teve resultado, Deus mexendo você por dentro, e se você for inteligente ou for inteligente, nós vamos deixar. Nós vamos querer. Falar, Senhor, então mexe por dentro. Amém. Se é aqui que traz resultado, eu não quero ficar perdendo tempo
de ficar parecendo que eu estou fazendo alguma coisa e não estou fazendo nada. Eu vou na igreja, eu vou no culto, eu leio a Bíblia e não muda nada. Por quê? Porque não mexe por dentro. Então, nós vamos deixar Deus tratar a gente por dentro e nós vamos estabelecendo avanço e vamos sair desses lugares de miséria, de avareza, de mentira, de toda essa manifestação diabólica e vamos avançar em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Aí, amados, nós vamos ter aqui, então temos, né? O ano novo espiritual nosso é diferente do ano novo gregoriano e de outros calendários da cultura dos países. Um faz culto a Cronos, a Jano e a Moloque, em todas as culturas. E aí, esse panteão aí, ele vai ter um nome diferente para cada região. Por exemplo, nós estávamos fazendo uma pesquisa, nós e as intercessoras, e aí uma delas falou, olha, eu pedi para que, se havia alguma ligação nos ascensionados, alguma ligação de tempo. E aí a irmã veio com a seguinte resposta: olha, eu não achei nenhuma ligação do trono de algum ascensionado com o tempo, beleza? Mas ela falou assim: eu achei a entidade que atua no Brasil na parte do tempo, e ele se chama Iroko. Então, lá onde é o panteão grego, esse tipo de panteões, grego, romano, e cada um tem o seu, egípcio, o que que acontece? Aí nós vamos ter Crono, Jano, Moloque, e aqui o nosso, quem é? Aquele que mexe com o tempo, alto escalão da maldade. É o tal de Iroko. Então, isso quer dizer que o adversário, ele colocou um senhor do tempo em cada, como que eu posso dizer? Em cada cultura. É, de países, de nações, né? Ele colocou alguém que tem essa regência, essa mentalidade e que vai nos escravizar debaixo do seu tempo eterno também. Não é um tempo transitório, é um tempo eterno. O problema é que se nós caminhamos no tempo eterno desses dois tipos de manifestações, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer aliança com a morte, com Satanás e os seus demônios. Agora, se nós andarmos no tempo eterno de Deus, ouvindo a cultura dos céus, aí nós vamos fazer aliança com o Senhor, com a luz e com aquilo que verdadeiramente nos leva a estarmos ligados com Deus. Amém? Aí depois, aqui nós vamos falar, olha, então entendemos que sempre há um caminho para escolhermos no qual andar. Ou seja, para entrarmos nesse caminho, é necessário uma porta, um portal. Então, o que é uma porta? O que é um portal? É um lugar em que nós vamos entrar. Então, aqui eu coloquei porta, por quê? Para desbaratarmos aquele negócio. Aí, um portal. Aí nós ficamos com esse linguajar, que às vezes é esotérico, e afasta as pessoas, amadas. Então, eu evito um pouco. Na hora de digitar a palavra Deus aqui, às vezes na pressa que eu estou digitando, põe D maiúsculo e o E maiúsculo. Aí eu volto para apagar. Por quê? Porque tem muita gente que vai pensar que eu estou dando um outro nome para Deus. Porque tem um Deus, às vezes, que aparece com uma apóstrofe, não é? Então, põe aquela vírgulazinha em cima e aí chama. Aí as pessoas até perguntam, mas por que você escreve assim? Então, eu não estou criticando as pessoas que escrevem, está tudo bem. Só que nós, de uma maneira geral, devemos minimizar um pouco aquilo que pode levar as pessoas a achar que nós estamos judaizando os princípios da palavra de Deus. Então, sabemos que existem princípios eternos do Senhor e eles precisam ser resgatados. Então, se precisarmos usar o hebraico ou alguma forma escrita diferente, usemos, amados, ou o grego, usemos. Mas vamos ter temperança nisso, para que as pessoas não nos confundam. E para fazer confusão, logicamente, o adversário está atento e não precisa de muita coisa para fazer as confusões que ele quer, perverter a palavra, distorcer a palavra, mas nós não precisamos dar material, essa é a nossa postura. Então, quanto mais a gente puder usar os nomes normais mesmo aqui do nosso português, vamos preferir, amém? Então, vamos lá. Então, o que é uma porta? Ou pelo menos procurar esclarecer o máximo possível para que a gente não tenha aquelas nuances do esoterismo, do misticismo, aí vai entrando pela cabala e essas coisas todas. Então, porta no lugar de passagem. Então, é interessante ver que depois vamos falar no domingo a respeito de como Deus estabeleceu ali o calendário dele, não é? Ele fez uma porta, ele fez uma passagem. E aí ele está convidando, olha, eu vou estabelecer o meu primeiro mês, o primeiro ano. Vocês não querem entrar? Eu tenho uma novidade para vocês. No 14º dia, algo diferente vai acontecer. Vamos entrar? Então, é tão maravilhoso a forma de Deus tratar todas as coisas. E ele vai falar para nós. Então, aqui agora começa o meu tempo eterno. Eu estou tirando um povo do cativeiro e eu quero mostrar como vocês vão andar dentro daquilo que eu produzi para vocês. É um novo e vivo caminho.
Eu estou abrindo o Mar Vermelho de forma sobrenatural. E esse portal de tempo que se abriu diante dos olhos de vocês, ele quer levar vocês para sempre, para um nível diferente de glória. São agora o meu povo, minha propriedade particular. E eu quero que vocês aprendam a obedecer aquilo que eu instituí no céu e eu estou puxando para a terra. Quantos vão querer puxar junto comigo? Quantos vão se opor àquilo que eu estou falando? Quantos querem se manifestar de outra maneira? Se manifestem. Não é obrigação, mas é um convite. Essa aqui é a porta. Vamos entrar? Amém? Aí depois. Então, entendamos. Por qual delas nós passarmos, por qual das duas portas de calendário nós passarmos, essas marcas registradas de datas, por qual delas nós passarmos, haverá aliança, haverá selagem e haverá envolvimento financeiro. É por isso que o pastor Alexandre falou a respeito, meu Deus, é tanta data, que aí parece que vai ficar muito sobrecarregado para o seu povo. Amados, se nós pegarmos dezembro, ano novo, daqui a pouco, carnaval, depois já vem, 40 dias depois do carnaval, já aparece a Páscoa. Olha quantos portais financeiros foram abertos. Olha quanta coisa vai acontecer nessa temporada. Então, temos festas pesadas. Quanto nós achamos que o carnaval, tem gente que coloca a indústria do carnaval, de tanto dinheiro que se gasta nessa época. Nós vemos lá o Natal, o quanto de dinheiro é a maior festa do ano. A maior festa do ano. Só depois dessa festa é o Dia das Mães. Então, há um investimento. Não está sendo mais? Então, A gente fala por causa do comércio, porque assim, no comércio, pelo menos na parte de mercado, né? Mercado e açougue. Na parte de presente, ainda eu creio que é assim. Primeira data, Natal, e depois, para as crianças, muito acompanhado pelo Dia das Crianças, e aí depois vai ter o Dia das Mães, na parte de presente. Mas na parte de comida, né, que era o nosso termômetro que a gente tinha, nenhuma festa era Natal disparado, aí depois já era o Dia das Mães, quando mais se vendia carne, comida, fazia juntamento. Hoje já não é mais. Hoje o Dia das Mães já deu uma boa queda. O comércio já não está tão aquecido mais como era na parte de alimentação. E nem de presente também, porque a gente vê muitos filhos aí, manda lembrancinha, manda um piquezinho, um negocinho, mãe tá meio apertado, também tá meio fraquinho o negócio, mas ainda tem uma movimentação forte de presente. Mas na parte de venda de mercado e açougue já não é mais assim. certo, então. Aí, dentro disso, o que acontece? Existe um envolvimento financeiro. Então, é como o pastor está falando, talvez não esteja mais dentro do segundo lugar, mas há um envolvimento financeiro. Natal, Ano Novo, depois temos logo em seguida o Carnaval e depois a Páscoa. Então, A Páscoa a gente nem percebe, mas gasta-se muito dinheiro, porque um ovo de Páscoa basicão é R$ 100. Então, se a pessoa tiver 3 filhos, só um ovinho cada um já dá trezentão. E não adianta comprar aquele pequenininho que a criança abre o bico. Então tem que ser um médiozinho aí para poder encher um pouquinho os olhos da criança. É R$ 100 cada um. Já dá trezentão. Mais o almoço, o negócio, para gastar R$ 800, R$ 1.000 numa Páscoa é 2 palitos. então nós vemos. E aí tem. Há um portal, no caso, há um envolvimento da finança nisso. E nós estamos financiando as obras das trevas. Estamos colocando nosso dinheiro nesse lugar, nesse altar maligno. E aí chega na hora, então vamos ter as festas. E aí nós arrepiamos o cabelo e falamos, meu Deus, nosso povo parece que vai ser expoliado, não é? E até esfolado de tanto dinheiro que vai pedir. É como o pastor Alexandre falou, não é dinheiro, são sementes. São selagens daquilo que nós recebemos de Deus. Então, coloque isso, permita que o Espírito Santo te convença disso. E não faça aquilo que você não pode. Faça aquilo que o Senhor está dando para você fazer. Seja inteligente no Senhor. Fale para Deus, Deus, eu quero celebrar cada uma dessas portas e entrada de produtividade para a minha vida. Então, memoriais que serão ativados a meu favor, porque eu estou quebrando a força das alianças que eu fiz com as trevas. Amados, é só você lembrar quanto nós gastávamos para a roupa de Natal, de Ano Novo, para ficarmos todas branquinhas, não é? Brinquinho, sapatinho, tudo branquinho. Então, quanto nós gastávamos? Quanto nós gastávamos nas roupas que fazíamos no Natal, para ficarmos bem na foto? Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Antigamente, quando tínhamos o vício da bebida, nós, por exemplo, saíamos para o bar ou para a balada, para a dança, para isso, duzentão, talvez por semana, ou mais. Agora, quando o senhor fala que deu o seu dízimo, nós falamos, não, o dízimo é para o pastor. Tenha cuidado.
Tenha cuidado. Logicamente, infelizmente, existem pessoas que são irresponsáveis com aquilo que estão falando e pedindo para os fiéis, como já oramos ontem, pedimos ao Senhor perdão por essas representatividades malignas que estão falando em cima dos altares. Mas precisamos entender o que Deus está falando. Esse é o mais importante. Senhor, o que tu estás falando? Tu estás falando de dinheiro? Tu estás falando de coisas materiais ou tu estás falando de sementes eternas que vão falar a meu favor? E quando tu te lembrares do meu memorial ali, feito nesses dias, o Senhor vai colocar a minha vida por maior prosperidade. Quem semeia muito, colhe muito. Amém? Então veja isso. Então, as duas linhas de tempo, elas são idênticas quanto à sua semeadura. Essa parte de desdobramento é verdadeira, irmã. As duas linhas de tempo são idênticas quanto à semeadura e plantação. E nós colheremos de acordo com isso. Então, eu vou semear nas trevas, nas festas, e eu vou ter uma colheita. Ah, mas eu não estou semeando. Está sim. O adversário está recebendo tudo isso. E eu vou semear nas festas de Deus. Então, Deus vai receber tudo isso. E cada um dará a sua paga. Amém? E aí depois, um, porém, produzirá para a morte, para as trevas e para Satanás. A outra, semeadura, para a vida, para a luz e para o eterno Deus. Porque o calendário que te rege é o Deus que você serve. Porque estamos falando de servirmos a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma. Então, como estamos servindo a Deus de todo o coração se nosso coração está dividido? É exatamente isso que falei no começo. A boca, adoramos ao Cordeiro. Na mesa, assentamos-nos com ostera. Então, é de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento? Ou será que ainda estamos nos vendendo para que as pessoas se agradem de nós? Então, precisamos, amados, ter um posicionamento e pedir sabedoria, como vamos nos mover, para que as pessoas não se escandalizem, às vezes, pela nossa atitude. Amém? Em nome de Jesus. Mas na hora das festas, negligenciamos o princípio do reino deixado por Deus, e o calendário acaba por ser um princípio do reino para ser obedecido. Se não rompermos com esse culto misto, estaremos obedecendo a lei daquele calendário. É uma idolatria e sujeição àquele Deus. Agora, as festas instituídas por esse calendário sempre chocarão com Romanos 14, 15 e 1 Coríntios. Não quer falar essa parte do Deus que você falou? 1 Coríntios, capítulo 8, 4, a mesa, né? Que falou a respeito, você não pode ser participante da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Por quê? Porque atrás de cada festa vai haver ali um demônio. Você lembra de 1 Coríntios, quando você estava comentando ontem? 1 Coríntios, capítulo 8. O pastor Alexandre trouxe ontem a respeito dessa palavra aqui. Capítulo 8. Tá nervoso? 8:4. Assim. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo desse mesmo nada é no mundo, e que não há nada senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns deuses que chamem deuses, quer no céu ou na terra. Ah, tá. Mas o que nós estávamos ressaltando é aquela parte de Atos, que ele estava falando: vos abstenhais de comida sacrificada a ídolo. Quando há o primeiro concílio da igreja ali em Jerusalém, onde Paulo está, onde Pedro está, onde Tiago está, era o presidente, não é? Naquele concílio, onde eles estavam decidindo como levariam a obra do Senhor, já que os gentios, com seus costumes, estavam chegando. Como vamos levar a obra do Senhor adiante? Aí eles resolveram 4 coisas. E uma das coisas era comidas sacrificadas a ídolos. É bom que vocês se abstenham disso. Então, o que Deus está falando aqui a respeito dessa manifestação é que nós não devemos nos achegar a medo de demônios. E aqui ele vai falar a respeito, o ídolo nada é, mas nós sabemos que por trás de cada ídolo há um demônio. Agora eu lembrei, né? Amém. Então, você quer falar? É. Não, porque nessa lista vai ter carne sufocada, Sim. sangue, fornicação e carne e comida sacrificada a ídolo. E se você for ver na manifestação do monte de festa, o que vai ter em todas elas? Comida sacrificada a ídolo. E aí, se você pegar em outras festas, vai ter o quê? Fornicação. Porque se você pegar o Dia dos Namorados, por exemplo, o que acontece no Dia dos Namorados? Em muitos casos, o que o namorado pede para a namorada? Todo mundo sabe. E aí, o que vai acontecer? Fornicação. E aí, dentro disso, pactos de sangue e entregas, gravidez indesejada, seguidas de abortos, sacrifícios,
porque são os desdobramentos. Carnaval, mesma coisa. Sim. Vai ter lá sexo, fornicação, gravidez, aborto, que eu tinha falado ontem, sexo com mulher menstruada, porque às vezes a namorada vai estar menstruada no dia do namorado e vai dar o presente do mesmo jeito, ensanguentado. E aí o que acontece? Mais pacto, mais consagração e mais tudo isso junto. Então vai virando uma bagunça que é justamente o que Satanás veio para pegar e para comer. Então ele veio atrás disso e falou assim, bom, o que que os apóstolos instituíram? Não coma comida consagrada. Então vamos fazer o máximo de festa possível com comidas consagradas para emporcalhar o povo de Deus. Aí eles vão comer, porque está falando para não comer, eles vão pecar. O que está falando? Ó, não mexe com sangue, não é para comer, mas também tem a parte de envolvimento. Não fornica. Vamos criar ambientes de fornicação. E assim vai. As festas são instituídas com um propósito para quebrar os princípios da palavra e nos aprisionar. Esses são os intuitos das festas, desse mundo, desse tipo de calendário. E as festas do Senhor é justamente para nos levar no outro ambiente de santificação e mudança e avanço. Então, assim, fica bem claro para mim a diferença e os intuitos aí de Deus e de Satanás. Certo. Porque voltando um pouquinho naquela parte do pagar é mais fácil que morrer, vai dar bem nisso aqui. O que que Satanás está falando? Faz festa. É mais fácil. E Deus falando, morre. E Satanás quer que você faz a festa. Então Deus está falando, morre, e aí você até paga, você vai ser lá com a tua finança também. Mas o objetivo é você morre para você ter a minha vida e você ficar livre. Satanás está falando, paga e não morre, fica vivo para mim e fica morto para Deus e fica preso na minha mão. Então pagar é mais fácil do que morrer. Então fazer festa é mais fácil do que morrer. Fazer todo aquele ajuntamento e todo aquele negócio que a gente fazia é muito mais fácil do que morrer. Muito mais gostoso do que morrer. Vai comer peru, que é horrível, mas que, para quem gosta, vai comer peru, vai comer isso aqui, lá, aquele monte de coisa, e aí? Porque peru pensa no negócio sem pé, sem cabeça, né? Aliás, tem pé e cabeça, mas é horrível. Aquele bicho daquele tamanho, assa, 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 parece que nunca, ou assa demais fica seco, ou assa de menos fica cru, aí você corta aquele peito sem gosto de nada, pensa num bicho esquisito. Mas tem gente que gosta. Mas na verdade, o que Satanás está querendo instituir? Faz festa e não morre. E Deus está querendo instituir, morre e faz festa. Aleluia. Amém? Boa essa palavra. Então, amado, só para deixar aqui um respaldo a respeito daquilo que as festas, na verdade, dentro daquilo da idolatria e da feitiçaria, da magia, aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Paulo falando. Antes digo que essas coisas que eles sacrificam, é a demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vós torneis associados a demônios. Então, é isso que nós precisamos entender. Deus não quer associação. Olha que palavra dura, porque ele está falando aqui, amados, o cristão deve fugir da idolatria. E olha o que ele começa falando. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como criteriosos. Julgai vós mesmos o que eu estou dizendo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do cálice de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque aí, depois, ele vai falando a respeito que nós precisamos aprender a discernir essas coisas, para que nós estejamos sacrificando a ídolos. E antes, tem um outro lugar que Paulo fala a respeito de que comunhão há entre Cristo e Belial. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Então, ele vai usando verbozinhos diferentes ali naquele texto, que eu não me lembro qual é, mas ele está instituindo para nós que não deve haver associação. Paulo está sendo claro aqui, ó, se você come da mesa do ídolo, você está fazendo uma sociedade com ele, você está se associando com ele. E será que nós achamos que isso é coisa pouca? Será que nós achamos que a Bíblia está sendo enviando ali para nós um eufemismo, a suavidade de assunto? Ele não está falando isso, ele está sendo, como Paulo falou, eu estou sendo criterioso, eu estou falando para vocês que tem critério, que tem princípio, que tem discernimento. Eu estou falando algo sério. Eu não quero que vocês sacrifiquem a ídolos, porque vocês vão estar se associando a demônio. Porque por trás de cada ídolo tem um demônio. Então, amados, essa é a palavra para hoje. Aí, domingo vai haver, não é? Domingo nós vamos precisar fazer, depois nós vamos encerrar na segunda. Então, Amém?
Nós vamos fazer domingo de manhã, domingo à noite, provavelmente, no mesmo tema, e encerramos na segunda de manhã. Amém? Então, aí nós vamos trazer um pouquinho a respeito das festas, um pouquinho desse calendário, dia 8, o que vai acontecer, essa parte que eu já falei a respeito de Deus nos pegar pelas mãos, porque Ele está começando algo novo, Ele está começando uma nação. E quando Ele olha para nós, Ele fala, eu constituo vocês reino e sacerdócio. Então, Ele está constituindo nós um reino. Quando Ele nos pega em Cristo, Ele nos pega através do Cordeiro Santo, que foi imolado na cruz do Calvário. Então, Deus está falando, eu quero começar um tempo novo. Então, comece a conhecer esse tempo e vá se desligando dos tempos eternos, das trevas. Porque a eternidade, amados, ela existe tanto para as trevas quanto para a luz. E agora, com quem nós vamos nos aliançar? Então, medite nisso, fale com o Senhor, não entre em condenação, entre em arrependimento sincero diante de Deus, em quebrantamento e fale, Senhor, eu não creio em nada disso, mas me convence se isso é verdade. Não estamos aqui para fazer nada descer goela abaixo da sua garganta. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E a unção que dele procede, ela não é falsa, ela é verdadeira. E ela nos ensina todas as coisas. Amém, queridos? Então, eu acho que isso, né, é para hoje. E É aí, uma grande farsa dessas festas. Por exemplo, Natal e Ano Novo, a gente vê muito isso. A gente, em comércio muitos anos, as pessoas sofrem, muitas pessoas sofrem para poder fazer essa festa, porque elas não têm dinheiro para isso, mas elas precisam fazer. Então, elas já entram numa atmosfera de endividamento. É porque elas têm que comprar a comida, elas têm que comprar a bebida, elas têm que comprar a roupa, porque elas não podem se vestir de qualquer jeito, elas têm que comprar os presentes, elas têm que fazer dar uma arrumada na casa, elas têm que, às vezes, pintar a casa, fazer o sofá. Se você for no tapeceiro meio de novembro para frente, cara, não tem mais como. Por quê? Que as pessoas mandam o sofá na tapeçaria de novembro, dezembro, porque ela precisa do sofá novo para o Natal. Porque as pessoas vão vir na casa dela e não pode pegar o sofá rasgado. Ela tem que mandar arrumar o sofá. Aí ela tem que dar uma ajeitada na cozinha, ela gasta. Então, entra uma atmosfera de gasto e parece que é um negócio de fartura, mas na verdade está se estabelecendo um desperdício e depois vai trazer uma escassez. Então, a gente vê na minha casa, por exemplo, a minha mãe sempre demasiadamente exagerada. Então, fazia aquele mundo de comida quando fazia alguma coisa em casa. Geralmente a gente ia na casa do meu avô. Mas quando fazia na minha casa, que não era diferente, mas quando fazia na minha casa, a minha mãe fazia comida para mais ou menos umas 80 pessoas, só que tinha 15. Entendeu? Aí você comia tudo aquilo dia 24, aí você comia dia 25, aí você comia um pouco dia 26, ninguém aguentava mais olhar para aquelas comidas. Aí ela pegava, ou jogava fora, ou dava para alguém. Então, na verdade, na minha casa ainda não se estabelecia uma escassez, porque meu pai sempre teve açougue e tal, e aquele rolo e a gente tinha os negócios. Mas em muito lugar o que acontecia, aquela fartura do dia 24 era a escassez do dia 26, 27, 28, porque não tinha mais dinheiro para comprar as coisas. Não tinha mais como comprar as coisas. Então parecia uma fartura e na verdade era uma miséria, porque fazia tudo num dia só. Aquele monte de coisa, aquela mesa linda. Aí depois o resto do dia, o resto do mês, até chegar o pagamento, que era dia 10 de janeiro o pagamento antigamente, agora o quinto dia útil, até chegar esse abençoado desse pagamento, o que nós vamos comer? Fica naquele aperto. Mas a roupa nova tá lá inútil, que depois não vai usar. Os presentes as crianças já jogaram tudo pro chão, porque não tá nem aí, porque já estava enjoado. E tudo que acontece e na maioria das casas, porque realmente é uma estratégia montada para trazer uma aparência de fartura, de alegria, mas que vai culminar em escassez, em miséria, em tristeza, em brigas depois, porque o marido vai falar, falei para você que era exagero, não precisava ter comprado. Quantas mulheres escutam isso? Eu falei para você que era muita coisa. Agora o cartão está aqui, ou o cheque está aqui, ou não sei o que está aqui, a gente não tem dinheiro para pagar. E aí você, porque você estava debaixo daquela opressão, que você tinha que ser a mãe que fazia tudo na casa, que dava o presente, que fazia tudo, você vai escutar um monte de besteira até o outro Natal e vai fazer tudo de novo, porque não tem como você sair dessa regência. Porque senão, como que eu vou deixar meu filho sem isso? Como que o meu vizinho vai perceber que nós não fizemos nada em casa? É chato. E aí nós ficamos nesse rolo. Amém? Que o amém, Senhor nos dê graça e vitória sobre tudo isso em nome de Jesus. amém. Deixa eu colocar algo aqui. Amados, a cultura do reino precisa ser ensinada desde o ventre. Amém? Então, cuidado para não colocarmos nossos filhos debaixo da cultura das trevas e depois falar para eles, vamos te puxar para a cultura do reino.
Nós já fizemos memoriais na cabecinha deles. Então, é necessário nós tomarmos providência. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não se desviará dele. Então, o que é andar no caminho? O que é você mostrar o caminho, mas você no caminho? É você dar exemplo dentro da sua casa. Falando para ele, filho, essas coisas nós não comemoramos. Essas coisas é contrário ao nosso Deus. Passe a tua paixão pelo Senhor. Passe o teu temor pelo Senhor para que verdadeiramente, quando ele cresça, ele não se esqueça do que você ensinou. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Então, domingo, 7h30, não esquece, em nome de Jesus. Depois nós vamos pôr no grupo lá também. E um abençoado ou abençoada, ora para encerrar em nome de Jesus. Mais rápido, pelo amor de Deus. Não vai ficar olhando na minha cara aqui, que eu fico com essa cara de besta aqui esperando. Alguém já levanta a mão logo e ora, em nome de Jesus. Quem vai orar? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Está todo mundo com a mão encolhida. Tem cara de besta olhando aqui. Está todo mundo com a mão encolhida ainda. Ô, Jesus. Irmão, não tem um crente para orar para encerrar isso aqui, pelo amor Ô, de Deus. Jesus de glória. Vamos, povo. A irmã Silvia. Cadê você, Silvinha, aqui? Aqui, glória a Deus. Vai lá. Pronto. Está liberada aí. Amém, glória a Deus. Vai lá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus. Timóteo diz que é o Senhor quem nos dá compreensão a todas as coisas, que nós possamos, Pai, através da tua bondade, ter compreensão, Pai. Porque quando nós conhecemos a verdade, Deus, ela nos liberta, ela nos tira desse cativeiro, dessa mentira, do engano, do inferno, dessa cultura, Pai, que há tanto tempo nós estávamos presos. Nos dê compreensão, que possamos entender e assim cumprir a tua palavra, que como o pastor falou, a Deus, que nós possamos morrer para festejar ao Amém. teu lado e na tua presença. Em Amém. nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor resplandeça, Senhor, a tua face sobre nós e nos conduza ao teu shalom. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Vocês viram o inferno dela? Foi. Tá, tá na pegada da indignação santa. Glória a Deus. Esse inferno. Eu também gostei. Ô, glória. Deus Glória a Deus. abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Até domingo, 7h30, para a glória de Deus. Shalom, shalom. Shalom.